Queria então comentar com vocês um pouco sobre agora um estudo que foi feito em 1961, publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais conceituadas na medicina, que fala um pouco sobre a ecologia dos cuidados médicos. O que é que significa isso? Esse estudo ele mostrou o seguinte, que aqui está a referência, vocês estão vendo aqui embaixo, né, tem o título lá em cima, mas ele demonstra, se a gente pegar 1000 pessoas durante um mês, 750 vão sentir alguma coisa, algum tipo pode se cortar, pode ter dor de cabeça, qualquer tipo de sintoma, né, acidente e tal. Dessas 750 que tiveram algum tipo de coisa que aconteceu, 250 definitivamente vão se consultar com o médico, né, e vão se consultar uma ou mais vezes naquele mês, né. Dos 250, 9 são pacientes adultos que acabaram sendo admitidos no hospital, ou seja, tiveram necessidade de internação. 5 foram referenciados para outro médico ou de outra especialidade que necessitou uma interconsulta. E um paciente foi referenciado a um hospital universitário pelo fato de ter provavelmente algum tipo de enfermidade ou doença muito rara e que necessita de um cuidado de médicos que tenham um treinamento muito específico só naquela área, por exemplo. Então isso constatou mais ou menos essa proporção. A partir daí, o tempo foi passando. Isso foi em 1961, esse estudo, né? O interessante foi o seguinte, foi que em 2001 foi refeito esse estudo, né? Então 40 anos depois. E aí o que é que se constatou? Não, apesar dessas divisões dos quadradinhos aí, não houve grande mudança. Das 1000 pessoas, 800 tinham algum sintoma, 327 consideravam buscar algum tipo de ajuda, 217 chegaram a visitar de fato um médico, né? No caso aí 113 visitaram um médico de atenção primária, 65 visitaram outras alternativas, quer dizer, medicina chamada medicina alternativa ou medicina complementar, ou outras formas que não a alopatia, que é aquela medicina mais clássica que a gente conhece no mundo ocidental. 21 tiveram que ir para um hospital dia, né, um hospital que atendia inclusive pacientes ambulatoriais, né. 14 receberam a ajuda, assistência dentro de casa, através de serviços chamado Home Health. 13 visitaram departamentos de emergência, então a emergência em si, 13 foram direto para a emergência, 8 foram hospitalizados de fato, passaram algum tempo hospitalizados, e menos de uma pessoa, né, foi hospitalizada, isso é proporcional, logicamente, menos de uma pessoa é hospitalizada num hospital universitário. Então essa proporção acabou se confirmando 40 anos depois. Então o que é que faz sentido? Eu coloquei aqui paralelamente os dois para vocês terem ideia comparativa. Mas indo em frente ainda, como é que então o serviço de saúde vai se organizar? Se a gente pegar o quadrado do estudo de White revisitado em 2001 e inverter, e a gente colocar aquela pirâmide clássica que a gente olha o sistema de saúde hierarquizado, que está ainda muito na nossa cabeça, na cabeça de muitos médicos, muitos profissionais, esse estilo piramidal, a gente vai ver que em um sistema organizado, a atenção terciária, que seria do hospital, estaria dando conta das hospitalizações. Então corresponde àquele quadradinho lá embaixo das hospitalizações, né? A atenção terciária significando hospitais, basicamente, ou hospitais especializados em algum tipo de doença, né? Hospitais de cardiologia, hospitais de pneumologia, hospitais de doenças infecciosas e assim por diante. A atenção secundária, que seria aquelas policlínicas, então daria conta mais ou menos da parte intermediária aí dos quadriláteros, né? E a atenção primária tinha que dar conta não só daqueles que tiveram algum sintoma, mas também dos outros que procuraram algum tipo de consulta, algum tipo de ajuda, né? E além disso ainda aqueles que não tiveram nada, que na verdade estão, entre aspas, sadios, né? Não tiveram nenhum sintoma naquele mês. Então a atenção primária tem que abarcar, digamos, daqueles 1000, pelo menos uns 750, 800 pessoas por mês, digamos assim, né? Tanto aquelas que não procuraram, como aquelas que procuraram. Isso no sistema organizado, né? Se a gente tem um sistema que é desorganizado, o que vai acontecer é que a divisão entre atenção primária e secundária, secundária primária, terciária, não se dá muito bem. E os pacientes também não entendem muito bem num sistema que é desorganizado e que tem pouca
informação a respeito no meio da população. Então, pessoas que estão lá tendo um sintoma conseguem, por exemplo, ir numa emergência. Pessoas que têm doenças raras não conseguem o acesso à emergência ou não conseguem uma hospitalização no hospital, por exemplo, universitário. Então, há uma desorganização e, por consequência, uma potencial injustiça no acesso correto de uma pessoa que tem mais necessidade e outra pessoa que tem menos necessidade. Então esse é que é o grande dilema, é transformar um sistema desorganizado em um sistema organizado. Os sistemas de saúde, de uma maneira geral, no mundo, trabalham em cima de um intuito, é transformar o sistema no mais organizado possível. E finalizando aqui essa parte da videoconferência, a gente vê que esse é o formato ainda clássico, que a gente vai começar a entender que não é o ideal, mas que para essa compreensão inicial facilita, de certa forma, mas não é o ideal do ponto de vista de sistema de saúde. O paciente ele é intercambiável, né? Ele movimenta-se dentro do sistema. Então ele passa da atenção primária para a secundária, da terciária para a primária, da secundária para a terciária e assim por diante. Ele fica nesse movimento contínuo, dependendo da sua necessidade de saúde, né? E a tendência é a gente imaginar que a base da pirâmide é a maior, porque tem que dar conta exatamente do maior contingente populacional, da maior quantidade de queixas, digamos, por mês que acontece no meio da população. Ok? Então a gente finaliza aqui essa parte da videoconferência e siga em frente. Obrigado.